Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre aperfeiçoar e edificar. O texto lá em Efésios 4:11 que diz: E ele mesmo deu para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Então, qual a finalidade desses irmãos? Aqui vamos ter que redefinir algumas palavras de acordo com a Escritura. A finalidade desses irmãos citados lá em Efésios 4:11 é edificar a igreja. Não, leamos de novo 4:12, a fim de aperfeiçoar. Agora, se você segue lendo um pouco mais adiante, aparece a palavra edificar. Mas aqui não diz que eles são dados para edificar a igreja, mas sim para aperfeiçoá-la. Então você foi chamado para aperfeiçoar a igreja, não para edificá-la. A palavra aperfeiçoar não é fazer pessoas perfeitas. A palavra grega se traduz melhor por preparar, equipar, reparar, tudo quanto for necessário. Tudo isso é aperfeiçoar. É mais ou menos a ideia que temos quando numa empresa dizem, vá fazer um curso de aperfeiçoamento. Não é que você vai a esse curso para sair dali perfeito, mas sim para sair mais preparado para o seu trabalho. Essa é a ideia aqui, aperfeiçoá-los, prepará-los para fazer o seu trabalho, para cumprir a sua função no corpo de Cristo. Os apóstolos, os profetas, os evangelistas, os pastores e os mestres estão no corpo para preparar os santos, para que os santos cumpram sua função no corpo de Cristo. Eles não estão aqui para edificar os santos. Preste atenção a isso. É muito importante a distinção que se faz à Escritura. Por quê? Porque o ministério da palavra, por si mesmo, não edifica. Você pode vir a milhares de reuniões, receber e ser exposto ao ministério da palavra por anos, e anos, e você não vai crescer um centímetro na sua edificação. Você pode ter milhares de horas acumuladas de ministério da palavra e nem por isso ser edificado. Porque a edificação de Deus não tem a ver com receber a palavra somente, mas sim tomar conta dessa palavra, tomar parte dessa palavra e começar a edificar o corpo de Cristo através dessa palavra. Isso não fazem os ministros da palavra, mas quem? Veja como, a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Agora sim, todos nós os santos fazemos a obra do ministério. E qual é o propósito da obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Aqui sim está a palavra edificação. Quando os santos começam a trabalhar e fazer a sua parte, então logo começa a edificação do corpo de Cristo. Quando você vem a uma reunião e diz, o irmão pregou uma palavra tão bonita, tão do Senhor, saí tão edificado, saiu edificado. Não, você não saiu edificado, você saiu preparado, saiu animado e saiu treinado. Mas agora você tem que edificar, agora aos poucos, essa palavra em você, para você seja edificado e edificar e preparar outras pessoas. Então, por quantos anos você foi treinado? Quantas pregações, quantas ministrações de palavra você recebeu em sua vida? Eu posso dizer e afirmar que você está destreinado, meu amado irmão. O que você acha? Está utilizando tudo que recebeu para edificar o corpo de Cristo? Ou não está fazendo nada e segue se preparando? Vai se preparar até quando? É a capacitação, o treinamento desses irmãos que permite que logo esses irmãos, tendo as ferramentas necessárias, os elementos necessários, levem a cabo a obra do ministério. E qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Assim, o que Deus tem em mente não é a edificação pessoal somente. Deus quer que o corpo cresça, que a igreja se edifique. Ele quer que todo o corpo comece a tomar forma, a forma de Cristo. Então, isso significa que o corpo tem que começar a se ajustar, a se relacionar. As juntas têm que começar a se ligar entre si. Os membros têm que começar a se unir um com os outros e trabalhar um com os outros e um pelos outros. E então o corpo começa a funcionar. Quando todos os membros estão ligados, entrelaçados, amalgamados uns com os outros, nisso consiste a edificação do corpo de Cristo. As pedras se juntam umas às outras para se levarem juntas como edificação da casa do Senhor. Então todos os membros, por meio da palavra que têm recebido dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas, dos pastores e dos mestres, alimentam uns aos outros e nutrem-se uns aos outros da cabeça que é o próprio Jesus Cristo. Então, Jerusalém, uma igreja ou um centro de aperfeiçoamento. Vou dar um exemplo. A igreja em Jerusalém, ela começou com 12 apóstolos e mais ou menos uns 15 mil irmãos, contando com as mulheres e crianças.
E diz lá o texto em Atos 5:42, e todos os dias no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Eles não faziam outra coisa. E assim, por 50 anos consecutivos, esses irmãos estiveram escutando os apóstolos e deleitando-se com o que os irmãos ensinavam. Não, não foi assim, irmãos. Porque o que Deus tinha em mente não é que a igreja estivesse toda a vida recebendo e escutando palavra após palavra. Ele queria que o corpo começasse a funcionar, a encher toda a terra do conhecimento do seu Filho, Jesus Cristo. Então, os aperfeiçoadores ficaram, os aperfeiçoados se foram. Então, aquilo foi uma escola em Jerusalém, que foi a primeira escola de Deus, um treinamento de capacitação na terra. E não durou muito tempo, não mais do que 7 a 10 anos. Quando o pai considerou que estavam preparados, ele deteve tudo isso e disse, muito bem, agora estão preparados, vão. Quem foi? Os apóstolos? Não. Quando começou a perseguição por motivo de Estevão, diz as Escrituras que em uma noite toda Jerusalém ficou vazia de irmãos, pois foram despertos, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram em Jerusalém para voltar a formar uma outra geração, já que seu trabalho tinha sido feito. Agora aqueles irmãos que tinham ido que tinham o fundamento dos apóstolos com eles, e a revelação dos profetas, a visão dos evangelistas, ardendo seu coração, o ensino dos pastores e dos mestres, estavam preparados para ir, e Deus os enviou a todos eles. E por onde eles foram? O que ocorreu? Por toda a região da Judéia e por toda a Samaria, e até bem distante, como Antioquia e aos confins da terra. A igreja de Jesus Cristo se multiplicou. Não foram os apóstolos que fundaram as igrejas na Judéia. Não foram os apóstolos que fundaram a igreja na Antioquia. Foram os irmãos e as irmãs que para lá foram. Você pode pensar, mas eu pensava que os obreiros são os que levantam as igrejas. Pois observe que não. Eles levantam algumas, mas se você tiver o fundamento, então você pode ir, e por esse fundamento, em outros, você pode ser um obreiro do Senhor em qualquer lugar. Então, quantos de vocês têm a revelação de Jesus Cristo, recebida dos profetas? Quantos viram ao Senhor? Você pode ir falar com outros a respeito de Jesus, da sua glória, da sua grandeza, da sua profundidade, da sua autoridade. Você pode. Para isso, você foi preparado por Deus. Agora, quantos ouviram a Cristo dos evangelistas? Então você pode levar essa palavra a qualquer parte do mundo. Você também é um evangelista, porque o evangelho de Jesus Cristo arde nos nossos corações. E quantos foram pastoreados por ano? E quantos ensinos para edificar a sua família, seu ministério, seu matrimônio, sua situação no trabalho, toda a sua vida inteira? Quantos têm recebido de Jesus por meio dos pastores e mestres? Muitos, na verdade. Agora você pode ir e aconselhar a outros. Pode ir e ensinar a outros. Você também é um mestre e um pastor para outros. Esse é o propósito do Senhor, que Ele quer que todos nós façamos a sua obra, a edificar a sua igreja, a levantar a sua igreja. Faça como Paulo. Paulo estabeleceu a igreja em Roma sem nunca ter ido a Roma. Então, essa palavra eu quero aqui deixar para você, que você entenda que você foi chamado com um propósito específico, entendeu? E esse propósito está dentro de mim e de você. Nós somos como ferreiros, forjados como espadas, mas são os soldados que vão à luta. Nós somos forjados, mas os soldados que nós preparamos que vão à luta. Então nós temos que trabalhar na vida deles, nós temos que ensiná-los, nós temos que aperfeiçoá-los, nós temos que edificá-los através da palavra de Deus para que eles possam ir e levar esse evangelho que eles estão aprendendo de nós. O evangelho do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode fazer isso, você tem o direito de fazer isso, você tem a autoridade delegada pelo próprio Senhor de fazer isso. Basta você tomar posse da palavra dele, levantar a mão, reconhecê-lo como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, e tudo vai se mudar na sua vida, tudo vai se transformar, tudo vai ser novo. O passado já era, o Senhor esquece o nosso passado, ele lança no mar do esquecimento, e tudo vai se fazer novo na tua vida. E essa é a mensagem que eu quero deixar para você, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.